poderia começar o Ibañez, né? Mas é que os treinamentos, pelo jeito, apontam, né? Tem indicativos de que joga o Danilo. Mas, Silvio, eu analisando, e claro, nesse período de Copa do Mundo, a gente começa a ficar mais engajado nessa pauta e buscar mais informações das outras equipes. E claro, observando os adversários que o Brasil pode ter a partir do mata-mata, eu posso dizer que eu tô mais otimista do que eu já estive quando a Copa do Mundo começou a ser mais colocada em debate, mais analisada, mais pensada. Em função dos treinos, dos jogos amistosos? Não, porque a partir do momento que a gente começa a focar a nossa análise em todos os times que estão colocados e nos favoritos, eu olho pro time da seleção brasileira e eu definitivamente penso que é muito possível. A seleção brasileira ela não é favorita, mas ela é uma boa candidata a ser campeã em 2026. Eu vejo que hoje o cenário ele tá muito favorável e coloca, assim, boas chances pro time do Ancelotti, como, pelo menos, o que eu tenho analisado não é uma opinião da grande maioria. Mas o que a seleção brasileira tem hoje em comparação com os rivais coloca como um título em aberto e a seleção brasileira bem colocada nesse sentido. Pois é, rapaz. Mas e o Marrocos? E a seleção marroquina? Não, é fraca, né? Embora esteja desfalcada, né? Mas tem jogadores interessantes ainda assim. Tem 2 jogadores que foram cortados, né? Um deles, o principal jogador do ataque. Pois é. Que é o que jogava no Barcelona. O Calvin até trouxe no Donos da Bola de rádio de quarta-feira. Mas é um baque, né? E aí, é claro que o componente da estreia ele é muito complicado. E a gente viu isso e vê sempre nas estreias da seleção brasileira pela pressão que existe em cima de um time desse tamanho. Mas é um time inferior ao Brasil. E a ausência desse jogador que é o Ezauzuli é um baque importante para Marrocos. Então, claro, tem o risco, mas a seleção brasileira tem totais condições de ganhar. E eu acho que vai acontecer. Enfim, daqui a pouco a gente dá uma repassada aqui para saber dos palpites de cada um. Chegou também Carlos Guimarães. Achei até que ia ficar meio fora, mas não, o que é? O Dentinho, o apelido dele é Dentinho. Pois é, não, tô vai conseguindo falar pouco, falar, então? um pouquinho, só pitaco. Tá. Tudo bom, Dentinho? É a bochecha que tá machucada. Por causa do Dentinho. Ô Silvio, Oi. Só que assim, sabe que em algumas entrevistas, né, antes da convocação, né, a gente até citou em alguns momentos aqui, debateu a falta de personalidade de alguns jogadores que pediam a convocação do Neymar, que não queriam assumir a responsabilidade, o protagonismo, né? Jogadores como Rafinha, do Barcelona, como Vinícius Júnior, do Real Madrid. E aí eu fico pensando, assim, relacionando, né, com essa estreia. Tu lembrou que estreias sempre são nervosas, são tensas, né? E assim a gente tá pegando um jogo mais difícil. Claro que a gente já teve estreias difíceis ao longo do tempo, mas essa é uma estreia um pouco mais difícil. É claro que o Brasil é favorito, a tendência de vitória, mas pô, eu não sei se alguém assim descarta por completo um tropeço. Acho que não tem como. Tranquilamente dá para acreditar que o Brasil possa empatar com o Marrocos. E eu acho que pode passar por essa falta de personalidade dos jogadores da seleção brasileira, ainda mais tratando de uma estreia. Será? Cara, eu não tô otimista com a seleção. Acho que a seleção começa ganhando, mas em relação à competição, eu não tô otimista. Vai o quê, Daniel? Quartas no máximo? Não, daqui a pouco até pode surpreender. Tá geral falando em quartas. Tem uma coisa que quanto menos se espera, aí parece que a coisa acontece, né? Pega 6 aí, ô Pepão. Quartas acaba sendo o cenário mais provável pelo que foi as últimas aparições da seleção. Morreram nas quartas, que eu coloco inclusive 2014, porque mesmo com a classificação o 7-1 acaba se justificando. Esse é o fracasso, né? O Brasil foi semifinalista tomando 7. O Filipão foi um fracasso. O trabalho do Dunga é considerado bom. Sim. O do Tite nem tanto. Sendo que Dunga e Tite foram eliminados na mesma fase, né? Quartas de final. Quartas. Né? O Filipão foi além, foi à frente. E tomou 7 e o Filipão é o grande derrotado. Eu não diria o grande derrotado, o problema é o placar. Ficou a imagem... Sai por 2-1, 3-1 é uma coisa, essa imagem ficou... Contexto, né? Aliás, eu vou dizer uma coisa, o Filipão errou ao ter assumido a seleção brasileira. Eu também acho. Porque depois que tu ganha, fica ali na história como o cara que ganhou. O futebol tem muito de vaidade. Tu ganhou, tu tá na história definitivamente. Concordo plenamente contigo. Em qualquer entrevista que tu for dar, nunca serás perguntado sobre o 7-1. Nunca, porque não seria o técnico. Sendo o técnico, qualquer entrevista de que ele participa, essa questão jornalisticamente tem que ser colocada. Curiosidade. Com exceção de Aimoré Moreira, todos os treinadores que foram campeões em Copas do Mundo voltaram depois e perderam. Feola volta em 66, perde.
Zagallo 74 e 98 perde, Parreira volta para 2006 perde, Filipão volta para 2014 perde. Tá. Nenhum simplesmente ganhou a Copa e disse, não treino mais a seleção. Tá, não, perfeito. Nenhum. Perfeito. Eu acho que isso é tu mas, saber... mas saíram com esta marca que o Filipão saiu? Não, porque o Zagallo depois Nenhum vence deles. como coordenador técnico, o Nenhum. Parreira um pouco. O problema foi o 7-1. É, o E 7-1 não é ter brabo. interpretado os jogadores que tinha na mão. Porque daqui Copa- a pouco tu vai decidir um jogo contra a Alemanha tendo o É Bernard. que o contexto da época ele era muito complicado pra gente criticar essa decisão nesse momento, porque era uma seleção brasileira que naquele momento estava em crise, considerando que faltavam 2 anos para uma Copa do Mundo em casa e precisava de um salvador da pátria. O Filipão, ele assume um time que se acreditava que era bom e futuramente se entendeu que era péssimo, talvez um dos piores times brasileiros da história das Copas, na comparação com as outras seleções brasileiras, mas era necessário. Não tinha um profissional com o tamanho pretendido para assumir o posto deixado pelo Mano Menezes. Sim. E aí se foi atrás do Das Filipão. piores seleções, será que era uma das piores? Eu analiso 2014 A pior, e pelo tá vendo? fato dos talentos que surgiram com o Neymar não terem se desenvolvido e os jogadores apropriados para passar o bastão terem terminado as suas carreiras antes do esperado, era uma seleção que eu coloco talvez como a pior seleção brasileira da história das Leonardo Sonda, vamos lá, Leonardo. O que tu pensa sobre tudo isso aí? Acho que o Brasil vai ter muita dificuldade nessa Copa, não projeta uma grande campanha. Acho que é um time ainda com muitas questões em aberto. O Brasil que, na minha opinião, foi bem organizado pelo Tite já nas últimas Copas, teve dificuldade. E imagino que num cenário de mais desordem, a coisa pode ser um pouco ainda mais complicada, principalmente pelo aspecto das peças, né, que estão faltando, principalmente para as laterais. Eu acho que o Ancelotti, apesar da má sorte com algumas lesões, não teve boas escolhas e acho que erra se começar a Copa com Danilo e Alexandro. Então, por isso, não acredito aí, pelo menos nesse momento, na seleção brasileira fazendo campanha de protagonista ou até de candidata a título. Claro que tudo pode mudar, são 8 jogos, o time pode encaixar, pode nos dar uma perspectiva diferente, mas nesse momento não estou otimista. Tu sabe que isso é interessante, eu também penso dessa forma, e vou dizer uma coisa, e até não estabelecendo a comparação com 2018, 2022, em 2018 e 2022 eu achava assim, olha, daqui a pouco pode surgir alguma coisa diferente aí, uma boa participação da seleção brasileira, quem sabe chegando até uma semifinal, uma final, esse tipo de coisa eu imaginava, cheguei a imaginar em 2018 e 2022, agora eu não consigo imaginar isso aí, cara. Eu vejo mais que 2018, tá? Porque 2018 era um ciclo que estava começando. Era um novo ciclo em comparação Brasil com tinha o 14. melhor Eu acho que a jogador seleção de jogando, hoje né? é melhor do que a de 2014. Mas um universo muito melhor. Bah, acho Muito que melhor. não, cara. A seleção 14 a de... gente acreditava no título. O Claro, Neymar muito de por cima do 14 vocês não Brasil. tem nem parecido hoje. É. Parecido sim, tem parecido sim. Não, o não Neymar tem, de não 14, tem. que ainda precisava... Quem é o se Neymar des- de 14? Não, Hoje, aí não. a temporada que o Rafinha fez no ano passado Não, é superior ao Neymar de não, 14. para. Aí não dá, não, aí não. não dá. Não, Eu sei Neymar qual é a como tua, Vini cara. Júnior, não, É por isso, mas aí não é nem Eu o- tô falando do Neymar de 14, Não, que mas não não- tinha se esse estabelecido na Europa tipo de ainda. coisa. Não, mas aí era não um é craque nem já. comparar Tu tá maluco, as já era temporadas, craque, cara. sim. Craque, Não, óbvio. Não, tu tá Dois errado, anos, cara. o Ele em melhor jogador 2010, jogando. muita gente do Brasil queria o Bem, Neymar. em 2018 o Vini Júnior podia ter ido também. E não foi? Tá, mas o tamanho não, mas é o tudo bem, mesmo, mas não é cara. o mesmo. Por- tamanho. o Neymar de 14, o Neymar de 10 Bom, e o o Vini Neymar Júnior de de- 18. o Neymar- não sei, não vejo tanta diferença. Não, Neymar- tinha muita o diferença. Neymar em O 2000 Júnior era mais novo. Cara, o Neymar em 2011, Novo. em 2011, Para. 3 anos antes, ele carregou o Santos e ganhou uma Libertadores. Não, 2010. Eu sei porque tu tá dizendo isso. Cara, Eu sei porque tu nós tá estamos dizendo falando isso. da Copa de 14. Eu sei. Se o Neymar fizesse isso. O Neymar não era tão bom quanto tu tá querendo comparar o Rafinha de hoje com o Neymar de 14. Isso é Não, não dá, loucura, não dá. velho. O Vini Júnior, ele chega na Copa de Loucura. 22. Não dá pra comparar. O Vini Loucura, Júnior, ele tá chega na louco. Copa de 22 como o autor do gol do título da Liga Cara, dos Campeões do o Real Vini- Madrid. Tá Não, bom, mas fez não- o gol, beleza. Não, e era peça fundamental. Tá bom, fez o gol, como um dia no Barcelona, o lateral fez um gol e foi campeão da Champions. Eu quero te dizer o seguinte. Não, mas aí tem a Tá bem. comparação da importância. Não tô comparando o Vini Júnior com o Belletti, eu só tô te dizendo que não é um gol que vai dizer que ele é melhor que o Neymar. Não é só um gol. Cara, o Vinícius Júnior, o auge do Vinícius Júnior, ele nunca vai ser melhor que o Neymar. Perfeito, concordo. Ele, não, vou melhorar.
O auge do Vinícius Júnior não vai ser melhor do que o Neymar de 2014. O Neymar de 2014 eu jogava discordo. sozinho. Ele carregava a seleção em 14, mal. Tanto que ele se machuca e gera uma comoção. Exatamente, é o Teu 7x1. time, não, é que o contexto de 14 tu era tá- muito favorável à seleção brasileira até o eu, 7x1. Eu entendo teu pensamento, é por isso que eu vim aqui. Tá. E é por Tá isso que eu vim aqui. se sacrificando? É porque eu não podia deixar algumas coisas do jeito que elas estão. Ah, Isso é uma crítica direta à Eu minha vou pessoa. dar, eu vou dar um. olha assim, tu, Aqui, o mundo quase. não se gira o ao teu Neymar redor. tivesse feito exatamente o que ele fez no Santos, num clube da Europa, tu estaria dizendo que ele era o Porque protagonista. o nível é maior, a exigência é maior, é óbvio. Como assim é óbvio? Não, se Mal? ele tivesse o Neymar de 14, primeiro que ele já estava no Barcelona. Tava Segundo, grande. o Neymar de 2011 é uma coisa fora da Europa, com um nível superior a muitos europeus. Então, o Vini Júnior de 22. Cara, o Vini Júnior de Vini Júnior de 22 tu tá- transformou o a tua Benzema no melhor do comparação- mundo. Que isso? O Benzema já era um grande jogador, que isso? do Real Madrid, ele tornou Que o isso? centroavante que foi consideravelmente pior que o Suárez no auge, melhor do mundo, coisa que o próprio Suárez não foi. Então o Vini Júnior de 2022 era um craque em ascensão. Um cara que não... Que óbvio, se a gente for comparar com o auge do Neymar, tá muito distante. Mas o Neymar de 14 era um craque ainda imaturo. Não, pro o que me ponto de assusta vista da foi tu Copa do comparar com o Mundo, Rafinha, mal. Carregando um piano O que me assusta é tu comparar com o Rafinha. Quebrado. Tu comparou com o Rafinha, o Neymar de 14, tu compara com o Rafinha em pode ser que o Neymar qualquer de 14 é ano, imaturo, cara. em qualquer ano, Não, pro em âmbito qualquer da Copa do condição, Mundo. Para em ainda, qualquer né? condição, 2014. em qualquer condição, em qualquer ano, em qualquer situação, o Rafinha, na carreira dele, e é bom jogador, não chega aos pés do que era o Neymar em 14. Não chega aos pés do que era o Neymar em A 14. temporada do Neymar em 2011 é espetacular, Eu uma acho das que tu melhores não- do futebol tu não- brasileiro. Tu assim, tenta fazer um retorno, assim, sabe quando a gente volta no tempo, assim. Tô Tenta fazendo isso. lembrar de como era o Neymar. Porque, cara, tu tá falando uma coisa que Mal não tinha faz 10 o anos, né? menor Não, sentido. não, calma, 10 não, tinha 12. Não já. faz... É, muito mais já, era muito mais experiente. 10 é uma coisa, 12 Encerrei é a outra. discussão agora. Tinha 12 anos na época. Tudo eu tô isso. discutindo, Não, cara. é que o Neymar, Eu ele, em estou entre a 2014, irritação e a graça. culpa vale é minha. lembrar que o Neymar, no seu primeiro ano de Barcelona, ele tem muitas dificuldades. culpa é minha. Era um Barcelona que tinha o Messi como falso 9, o Suárez chegando em meio à polêmica da mordida lá, mas o Neymar chega um pouco antes, e é um Neymar que pega banco em determinado momento, dentro de uma instabilidade. A temporada dele de 2011 é muito positiva, é uma das melhores da história do futebol brasileiro, mas o que o Rafinha fez no ano passado... Não dá. Pô, mas- é uma temporada o melhor tamanho, tecnicamente. a Não, questão sim, é o tamanho. o tamanho das competições, Daqui o a pouco tamanho o da Rafinha, exigência. daqui a pouco o Rafinha fez uma temporada muito maior do que a do Pelé. Daqui a pouco vai vir isso calma aqui. aí, não. É que Ou com o na época Messi. do O Pelé, Pelé o jogou no futebol brasileiro era o brasileiro. centro do mundo. Na época do Neymar não era mais. Tu viu? O Pelé jogava no Santos. Não, nada. O Pelé Ele jogava vai no chegar Santos nesse numa nível época aí. que o Ele futebol vai chegar- brasileiro era o centro do mundo tecnicamente. Bom, Em 2011 não era mais. e Tu tava muito realmente longe de acha ser. que a Premier League é NBA, né? Não. Tu acha que os caras que jogam O na europeu Premier tá League muito são da distante do futebol NBA? brasileiro, é uma realidade. A próxima frase dele é dizer que o Igor